todos os países democráticos do mundo estão tentando responder. Como que a gente faz para a internet, para o ambiente digital, ser um lugar com regras, obviamente regulado, regulamentado, com um bom ambiente para as pessoas frequentarem e que a gente possa coibir as más práticas, os crimes cometidos, etc. Todo mundo acompanhou o banimento do Trump, né? O Trump foi expurgado da internet, né? Ele foi banido em todas as redes sociais, basicamente, tirando aquelas controladas por pessoas que se colocam politicamente de algum lado. E o fenômeno do banimento do Trump ele precisa ser estudado, porque, embora eu me considere uma pessoa extremamente anti-Trump, né, como já declarei inúmeras vezes, a gente precisa entender como isso foi feito, se foi feito da maneira correta e se deve ser replicado, se deve atingir mais pessoas, como foi feito com ele. Existe uma resposta fácil para isso, que é a seguinte: sim. Porém, essa resposta que é simples e rápida de ser dada, ela precisa ser estudada. Por quê? O que o Trump fez para ser bloqueado, para ser banido? Ele feriu as regras das plataformas onde ele estava inserido, certo? Ponto. Essas regras dessas plataformas, elas dão margem ao banimento? Dão. E está escrito claramente dentro do contrato que você assina para fazer parte dessas plataformas. Deve acontecer dessa forma e da forma como foi feita com ele? Na minha visão, não. Depois de muito ler, de muito estudar, de muito ouvir juristas, que é fundamental a gente ouvir os especialistas dentro dessa temática, a gente precisa ouvir os juristas que realmente estão aí em defesa do Estado Democrático de Direito e das constituições de seus países e tudo mais. Eu não acho que a forma como a gente deve tratar o banimento na internet seja como foi lidado com o Trump. Eu tenho uma teoria que eu já manifestei com amigos juristas e que eu acredito que deva ser um caminho natural, que hoje nós temos dois tipos de liberdade. E eu acho que a gente está num momento de ruptura muito grande dentro da humanidade como um todo, que até hoje, a gente só tinha uma liberdade sendo tratada quando a gente tratava de sanções, né, penais, que seria a liberdade de ir e vir, a liberdade de transição. Você tinha a liberdade limitada, ou seja, a prisão domiciliar, a prisão em semiaberto, tem vários regimes, e a liberdade completamente retirada no regime fechado, quando você vai para uma penitenciária cumprir uma pena. O que a gente está vendo acontecer hoje é que essas sanções não são compatíveis com o ambiente digital. Elas não se encaixam direito. A gente está vendo um embate, um choque muito grande de pessoas sendo condenadas a uma prisão ou um regime semiaberto ou banimento, sem as pessoas necessariamente saberem se essa era a sanção correta para o tipo de crime ou má conduta cometido por determinado indivíduo. Por isso que eu acho que hoje a gente tem dois tipos de liberdade. A liberdade de ir e vir, a liberdade física, e a liberdade digital. O que é a liberdade digital? O direito de ir e vir dentro do ambiente digital. E o que aconteceu com o Trump foi uma punição de tirar a sua liberdade digital feita por CEOs e não por juristas. Foi isso que aconteceu. A gente deve defender o que aconteceu com o Trump? Eu acho que a gente precisa dialogar. Eu não estou aqui para dizer que não pode fazer o que foi feito com o Trump, também não estou aqui para dizer que tem que tirar, que tem que fazer o que foi feito com ele com outras pessoas. Agora, a gente está num estado, num momento de completo caos, de completa indefinição, de completa confusão. Os nossos ministros do STF agem de uma maneira quase como aplicando remendos em um navio todo esburacado que está afundando. E eles vão ali tentando aplicar remendos para tentar contornar a situação para não deixar o navio afundar. E dessa maneira a gente teve prisões decretadas, semiaberto decretado, prisão domiciliar decretada, e aí veio proibição de utilizar o Twitter para determinado blogueiro de extrema-direita, ou proibição de usar todas as redes sociais em outro youtuber de extrema-direita e tudo mais. Mas isso precisa, de fato, entrar nas disciplinas, entrar nos debates, né, sobre o que é liberdade, onde ela pode ser diminuída ou aumentada, ou, enfim, tirada completamente. Eu acho que hoje a gente tem dois tipos de liberdade, isso vale a pena muito entrar no debate jurídico. E aí eu me retiro desse debate, eu jogo a ideia e deixo para que vocês, principalmente você, Gabriela, inclusive, que faz parte desse ambiente, fale sobre isso. Agora, é importante que a gente entenda sobre o que a gente está enfrentando aqui. Porque a gente fala o tempo inteiro sobre o tio do Zap que compartilha fake news, que eu não gosto desse termo, mas enfim, compartilha a notícia fraudulenta ou a informação falsa no WhatsApp,
Mas a gente tem que falar também sobre as organizações, os verdadeiros arquitetos do ódio que surgiram e que agem de uma maneira invisível, né? A gente só vê o resultado através do tio do Zap ou dessa meia dúzia de bundões comentando no chat viva Bolsonaro, Bolsomito, etc., que não perceberam que se tornaram realmente um comportamento de gado mesmo, né? Se tornaram replicadores de um comportamento que foi controlado por arquitetos lá em cima e que resultam nisso aí, o cara gritando num chat de YouTube. Olha o que virou a vida desse cidadão. O que se transformou a sua vida, irmão, que está assistindo, que você se tornou tão bitolado, tão manipulado, tão controlado, que você abre um chat de uma live que você não tem interesse nas pessoas que estão lá para gritar para o seu ídolo, porque não é o seu político, é o seu ídolo, você tem comportamento de fã. Antes de começar a nossa live aqui, tinha um monte de fã meu comentando, cadê o Felipe, cadê o Felipe, cadê o Felipe, cadê o Felipe? A gente entende isso quando vem de um fã. Porque o fã, às vezes, é jovem, o fã, às vezes, é uma admiração ingênua, é uma admiração pelo ídolo. Agora, quando você faz isso com um político, é constrangedor num grau. Ainda mais quando você é um senhor de 43 anos, entrando no chat entendeu? De uma live no YouTube, gritando palavras de ordem. Por que isso acontece? Onde que está a raiz? Esse cara é o problema? Não, esse cara não é o problema, esse cara é sintoma. É sintoma de uma doença muito mais grave que acontece lá atrás. Então, se a gente não estudar o que aconteceu nos Estados Unidos com a Cambridge Analytica, como o Steve Bannon está por trás, não sei se foi capa ou uma das coisas da capa da Time, como o verdadeiro arquiteto do mal na política americana, né? Como o Steve Bannon se infiltrou dentro dessas redes, como o movimento italiano, o movimento 5 Estrelas, né, junto com a Liga, conseguiu chegar ao poder na Itália utilizando a manipulação de algoritmos das redes sociais para fazer a população ter determinado comportamento. Qual é o resultado disso? Qual é o sintoma? Um cara de 63 anos entrando aqui na live para falar Bolsomito, Bolsonaro 2022, bandeirinha do Brasil. Esse cara é o problema? Não. Esse cara é um bobo.